Durante séculos, o casamento já foi sobre sobrevivência, poder, dinheiro, religião, controle e só mais recentemente passou a ser sobre o amor. E mesmo assim, um amor cheio de expectativas que nenhuma geração antes da nossa precisou sustentar. Hoje, a gente entra num casamento esperando parceria, paixão, sexo incrível, realização pessoal, estabilidade emocional, crescimento, tudo ao mesmo tempo. E talvez seja aí que mora a pergunta que a gente evita fazer. Será mesmo que o casamento foi feito para sustentar tudo isso? Ao longo dessa jornada você vai perceber que o que chamamos de tradição quase nunca foi fixo e que muitas certezas que nós defendemos hoje são na verdade construções recentes. Vamos a todos os fatos que Elizabeth Gilbert, uma autora americana, relatou em seu livro, que eu li e que abriu a minha cabeça completamente e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E quando terminar, eu não vou te dizer o que pensar. Eu quero que você chegue às suas próprias conclusões. Porque talvez o mais importante não seja defender o casamento, mas finalmente fazer as perguntas que sempre evitamos. Eu sou Olivia e hoje eu te levo comigo por uma viagem pela história real do casamento, sem romantização, sem filtro, sem aquela ideia confortável de que tudo sempre foi do jeito que a gente aprendeu. Porque não foi. Abre aspas. A primeira coisa que precisamos escavar é a definição de casamento. A gente acha que sabe o que é, mas a história mostra um cenário bem mais caótico. Sabia que o casamento nem sempre foi considerado sagrado? Nem mesmo na tradição cristã. Na maior parte da história, foi um homem e várias mulheres. No sul da Índia, por exemplo, vários irmãos dividiam a mesma mulher. Na Roma antiga, homens aristocratas se casavam entre si. Na Europa medieval, até irmãos se casavam entre si para proteger propriedades. Camponeses medievais eram proibidos por lei de se casar com seus superiores naquela época, apenas para manter a ordem social. Muitos veem essas fotos, por exemplo, e têm a ideia de amor eterno, mas a arqueologia nos diz que esses sepultamentos duplos podiam ser rituais de sacrifício ou apenas conveniência familiar. O romance é a nossa lente moderna projetada no passado. Então, se o casamento não era sobre amor e nem sempre foi sagrado, ele servia para quê? E a resposta está num tempo onde estar sozinho era literalmente uma sentença de morte. Estar sozinho era ser alvo da morte. E é por isso que as formas de se unir a alguém eram tão variadas. E hoje, para nós, tão curiosas. Quando o objetivo é sobrevivência ou status, o tempo e até a vida deixam de ser um limite. No Irã moderno, os casais usam o seye, um passe de 24 horas que permite estar casado apenas por um dia, permitindo frequentar espaços públicos ou até ter sexo legalmente. Na China, existe a união sagrada entre uma mulher viva e um homem morto para selar alianças entre clãs. E no século XIX, em Xangai, mulheres bem-sucedidas no comércio de seda buscavam esses casamentos fantasmas de propósito. O mistério aqui é simples. Essas mulheres queriam independência. Casar com um homem morto davam a elas o estado social de uma mulher casada, mas sem nenhuma das restrições ou inconveniências de ter um marido vivo controlando suas vidas e o seu dinheiro. Mas, se hoje achamos que o casamento deve ser eterno e santificado, você se surpreenderia ao saber que a própria igreja cristã levou mais de 1000 anos para levar o casamento a sério. Antes dos estados organizados, o casamento era uma estratégia de segurança física. E a unidade fundamental era a família extensa, que funcionava como um exército para garantir comida, moradia e defesa. No Antigo Testamento, o casamento servia para perpetuar a linhagem em um mundo de guerras selvagens e ódio aos estrangeiros. Mas a chegada de Jesus Cristo, que era solteiro, invalidou essas lealdades tribais com a ideia de que todos somos irmãos. O plano cristão original era utópico: criar o céu na terra imitando os anjos, o que significava reprimir as compulsões humanas e cortar os laços naturais. Por isso, durante seus primeiros 1000 anos, a igreja considerou o casamento monogâmico apenas um pouco melhor que a prostituição. São Jerônimo classificava a santidade em uma escala onde virgens recebiam nota 100, casados nota 30. O próprio São Paulo implorava para que os cristãos não se casassem, cedendo apenas
apenas ao dizer que era melhor casar do que arder no pecado. Então, como saímos desse ideal de celibato para o controle total da igreja sobre o matrimônio? A resposta envolve dinheiro, poder e a invenção da prisão perpétua conjugal. Na Idade Média, o casamento deixou de ser uma estratégia de segurança no deserto para se tornar a forma mais eficiente de gerenciar riquezas e a ordem social. Esqueça o altar e pense numa mesa de reuniões de grandes proporções. As grandes famílias ricas eram como multinacionais, usando o casamento para fusões e aquisições de fortunas. Crianças com títulos e heranças eram comercializadas e manipuladas como se fossem ações na bolsa de valores. E após a peste negra na Europa, houve uma verdadeira corrida de ouro matrimonial, com jovens de 20 anos casando com idosas ricas para herdar as propriedades. Nessa época, os casamentos eram civis e improvisados, servindo apenas para que o tribunal decidisse quem ficaria com as terras ou com os filhos caso algo desse errado. Um dado curioso é que antigamente as pessoas casavam com as roupas do dia a dia e em cerimônias improvisadas em casa. As testemunhas não estavam lá pelo romance, mas para provar no tribunal que o casal tinha consentido caso houvesse alguma disputa de dinheiro ou herança depois. Mas toda essa liberdade acabou em 1215, quando a igreja decidiu que precisava controlar os reis e os aristocratas. E aqui a história fica pesada, porque nós entramos em um legado de apagamento e controle que durou muito mais do que deveria. Por séculos, o casamento foi uma estrutura que sepultava as mulheres em vida. A noção jurídica que a existência civil de uma mulher era apagada e coberta pela do marido quando se casava. A mulher casada não existia como entidade jurídica. Não podia possuir propriedades nem ter identidade própria, porque o marido detinha todo o poder. Em 1907, o Congresso americano aprovou que as mulheres que se casavam com estrangeiros perdiam automaticamente sua cidadania para assumir a do marido. Só em 1975, mulheres em Connecticut tiveram permissão para abrir contas bancárias ou fazer empréstimos sem autorização do cônjuge. Até 1984, o estado de Nova York ainda mantinha a exceção do estupro conjugal, claramente permitindo que o homem fizesse o que quisesse com o corpo da mulher. No Brasil, por exemplo, até 1962, outro dia, a mulher brasileira ainda era considerada incapaz. Precisava da autorização do marido para trabalhar fora. E foi apenas na Constituição de 1988 que a lei finalmente declarou: homens e mulheres têm direitos e deveres iguais na sociedade conjugal. Só que tudo isso teve um efeito colateral que os conservadores na época previram com precisão cirúrgica. Quando chegamos ao século XVIII, o mundo mudava com as democracias em ascensão e um impulso social imenso pela liberdade e privacidade pessoal. A Revolução Industrial trouxe a renda pessoal, permitindo que os casais saíssem das casas de famílias e fossem morar sozinhos. Com a casa própria veio a privacidade, portas fechadas, tempo privado e, consequentemente, ideias e vontades privadas. O casamento deixou de ser sobre o que a tribo ou a comunidade precisava e passou a ser sobre o que o indivíduo sentia. E agora você podia se casar com alguém apenas porque você gostava do sorriso dela. E foi a primeira vez na história da humanidade que o objetivo do casamento era trazer uma felicidade terrena. Mas o que acontece com uma sociedade quando o único motivo para estar junto é um sentimento que pode mudar amanhã de manhã? A resposta é o grande paradoxo do amor. Claro que os conservadores daquela época ficaram horrorizados. E eles diziam que basear o casamento em caprichos do amor levariam a sociedade a um colapso absoluto de divórcio. E a ironia, eles estavam quase certos. O divórcio, que era raríssimo na sociedade ocidental, começou a subir no século XIX, exatamente quando o amor virou o critério principal. E existe um padrão historicamente fascinante. Em qualquer lugar do mundo, sempre que uma cultura de casamentos arranjados é substituída pelos casamentos com amor, o número de divórcios dispara. 5 minutos depois da gente pedir o direito de se casar por amor, começamos desesperadamente a pedir pelo direito de se divorciar quando o amor morre. Se o amor é a única base e o único motivo para o contrato existir, o que sobra desse contrato
quando o sentimento esfria. Faz sentido, não faz? Mas essa mudança na mentalidade cria um fenômeno moderno que nunca existiu antes. O fim de casamentos que aparentemente não tem nenhum problema. Hoje vivemos em algo que a pesquisadora Barbara Whitehead chama de divórcio expressivo. É aquele onde não houve traição, não houve briga, não houve violência. O casamento termina simplesmente porque a sensação da história de amor mudou. O divórcio se tornou uma expressão de uma decepção íntima. E nunca na história da Terra o propósito do casamento era felicidade. E essa é uma ideia radicalmente nova, talvez um pouco arriscada, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com o peso de ser o único responsável por manter essa chama da felicidade acesa o tempo todo. Toda essa jornada nos traz para o presente, onde o casamento ocidental vem avançando para mais liberdade de escolha. E é impossível tocar nesse assunto sem falar sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma realidade que surge porque a vida prática já existia antes disso. Hoje esses casais controlam lares, filhos, administram empresas, quer o Estado sancione ou não. E a lei moderna entende que todos esses relacionamentos precisam ser organizados para manter uma boa funcionalidade da lei. E aos olhos da lei hoje em dia, a função do casamento é administrar o que uma união produz: patrimônios, filhos e dívidas. E a ideia de que o casamento serve apenas para procriação cai por terra quando lembramos que os heterossexuais, estéreis ou pós-menopausa se casam sem problema nenhum. Fecha aspas. Essa foi uma viagem entre a história real do casamento, sem filtros. Se esse mergulho abriu sua cabeça de alguma forma ou te fez enxergar seus relacionamentos de uma forma diferente, deixa aí nos comentários. E agora me diz, qual dessas formas de união te surpreendeu mais até agora? O contrato de 24 horas ou o casamento com os mortos? E se quiser continuar caminhando por essas ideias, onde história, comportamento e tudo aquilo que a gente chama de normal começa a se desfazer, se inscreve. Eu sou Olivia e essa viagem não termina aqui. No próximo episódio, a gente continua.